Agora sim, agora conseguimos, estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados no setor público e no setor privado. Existem diferenças? Deixa eu abrir a live de novo aqui no Instagram para chamar o pessoal. Já vão me falando se está tudo certo aí, se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo bem. Bom, vamos lá. Agora a gente está ao vivo nos dois. Pessoal do Instagram, corre aqui para o YouTube que a gente vai começar aqui. Então, a principal diferença que a gente já começa de cara falando, que é uma coisa assim bastante óbvia, mas que ela tem que ser observada com bastante cuidado, é que na administração pública a gente não pode chegar fazendo as coisas do jeito que a gente quer, porque a gente quer, porque a gente sempre sabe que tem uma hierarquia normativa que obriga a administração pública a observar. Né? Então, o que, que acontece? Principalmente os princípios gerais que norteiam as atividades da administração pública e que estão presentes na LGPD devem sim ser observados, tá? E aí eu falo para vocês assim, quais são esses princípios que a gente tem que se atentar principalmente? São todos aqueles do artigo 37, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, o que, que acontece? A gente vai observar, principalmente com relação à LGPD, o princípio primeiro de todos, da legalidade estrita. Porque eu só vou poder fazer coisas e realizar e criar coisas que a lei me permita criar, que a lei me permita fazer. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso consultar as bases normativas, tá? Daquele órgão que eu estou trabalhando, daquele órgão ali que eu estou, né, fazendo a adequação, ou que eu estou ministrando um treinamento, seja fazendo a capacitação de pessoas, né? Eu vou ter que observar se eu posso fazer. Tá? Se eu não puder, eu não vou fazer de forma alguma, não. Existe, né, a próprio guia orientativo da NPD que instituiu, né, a figura do encarregado no setor público, que atribuiu algumas, né, características peculiares a esse encarregado de dados no setor público. Tem a IN 117, que fala bastante sobre a figura desse encarregado, o que tem de diferente no setor público para esse encarregado de dados, né? O que acontece? Ele vai ter ali, e ela determinou também que exista, né, que tenha que ter necessariamente a nomeação de um grupo de trabalho, de um comitê gestor. Então, o que vai acontecer? Esse comitê gestor vai articular junto com a alta administração e com o encarregado de dados, né, o que for necessário implementar em termos de normatização para que aconteça o quê? Para que possa, né, ser feito aquilo que na legislação não diz que pode, né? E no setor público, se está escrito que pode, a gente faz. Se está dizendo em algum lugar, se em nenhum lugar a gente encontrou dizendo que não pode ou que pode, a gente tem que dar um jeito de aparecer em algum lugar que pode. Então, é aí que eu falo, né, da importância de se comunicar bem e de organizar, né, junto com a alta administração, os interesses, isso tem que estar muito alinhado desde o início, né? Porque no setor privado você marca uma reunião com o CEO, com o dono da empresa, quando é uma coisa menor, não é uma empresa muito grande, é uma empresa menor, você conversa direto com o dono e você alinha as expectativas, você alinha com ele como que vai ser o trabalho, o que vai ser feito, e ele vai te dar o que? As ferramentas para você realizar aquilo. Então, no setor público, da mesma forma, a diferença é que você vai conversar com quem? Você vai alinhar essas expectativas com quem? Né? Com o próprio representante máximo daquele órgão, tá? Então, ele ali vai negociar com você, vai falar com você quais são as expectativas, como é que funciona, e vai colocar à sua disposição o que for necessário para você realizar, né, o trabalho ali dentro daquele órgão. Então, é aí que eu falo, a primeira atenção, né, que a pessoa tem que ter na adequação à LGPD no setor público é saber se existe, né, alguma variável. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal aqui do Instagram, tudo bem? Corre aqui para o YouTube para a gente conversar, para mandar comentário, que aqui eu não vou conseguir acompanhar vocês.
tá? O som tá lá no YouTube. Aqui a gente está transmitindo, mas o som é lá, tá bom? Corre lá para conversar com a gente. O pessoal tá lá no Instagram, tem que correr para cá. Vem para cá. E aí, então, nesse sentido, para alinhar essas expectativas todas, né? Existe essa conversa, esse alinhamento, né, junto ao representante máximo daquele órgão para que ele forneça as ferramentas necessárias, tá? Para que haja, então, deixa eu colocar aqui para facilitar o microfone para a gente. Para que haja essa publicação de ato normativo que for necessário, que ainda não exista, ou que permita que se faça o que tiver que ser feito. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mãos, tem que ter em mente, é essa tratativa. Tá? Segundo ponto, a questão da publicidade. Muito embora a LGPD fale que tem que haver a publicação, por exemplo, né, do encarregado de dados no site ou na página da empresa, né? Lá na administração pública, essa publicidade ela é mais ampla, ela vai além da publicidade no site, ou na rede social, ou enfim, naquela página de LGPD que foi criada, mas ela precisa, às vezes, de ter essa publicação, inclusive tem na instrução normativa que regulamenta a figura do encarregado de dados no setor público, tá? Ela diz ainda que essa publicidade ela tem que ser dada e depois tem que ser mandada uma cópia, né, para o Ministério da Economia, indicando a pessoa, informando que cumpriu com aquilo ali, quem é a pessoa e tudo. Então, assim, ou seja, além de dar publicidade no site ou na página que cuida da LGPD, é necessário, né, que haja essa publicidade maior no outro veículo de publicidade, como é de se esperar, né, já dos setores públicos, porque na administração pública é comum, né, a publicização dos dados, a publicização dos atos normativos, enfim. E como deve ser aberto e costuma ser aberto sempre um processo administrativo para fazer o acompanhamento, né, desse processo de adequação, ou de medidas necessárias para, né, adequar, para implementar a LGPD na administração pública, também há a publicização dessa nomeação de encarregado e de todo o processo e o que for feito no processo dentro da administração pública, dentro daquele órgão, né, com relação à Lei Geral de Proteção. Tá? Então, a gente já viu aí 2 princípios importantes, e eu diria que um terceiro que se relaciona muito diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, e que ele sempre está na mira, né, dos cuidados daquela pessoa que está cuidando da LGPD, que está tratando, que está à frente do processo de implementação, ou está cuidando da capacitação dos servidores, dos gestores, seria o princípio da moralidade, né? A moralidade pública que está ali. Por que a gente fala nesse caso aqui, princípio da moralidade pública? Porque enquanto lá na iniciativa privada a gente fala da imagem da empresa, né? A gente tem um cuidado de zelar pelos dados pessoais dos titulares, tanto internos quanto externos, e aqui eu falo bastante de titular interno e externo, porque quando eu falo externo, eu estou falando do cidadão, né? Eu estou falando do cidadão que tem ali um vínculo com a administração pública em vários setores. A gente tem a previdência, a gente tem saúde, enfim, né? Vários serviços públicos que estão à disposição do cidadão e que são gerenciados pela administração pública. Mas também tem o que eu chamo de titular interno, titular de dados interno, que são todos nós, servidores públicos, né, que estamos ali trabalhando do lado de cá do balcão, né? Tem os estagiários, tem todos os servidores, tem os membros dos órgãos, juízes, defensores, promotores, procuradores, enfim. Todo esse pessoal seria um titular interno. Existe um setor de recursos humanos, de gestão de pessoas, que
cuida desses dados pessoais, que gerencia esses dados pessoais, que trata esses dados pessoais em vários momentos, né? Então, o que, que acontece? É importante a gente estar associando esse cuidado, e é importante a gente saber que pessoal que está entrando aqui no Instagram, corre lá para o YouTube, o link está na bio, tá bom? Estou esperando vocês aqui. E o que, que acontece? A moralidade ela está muito atrelada com aquele efeito, né, da iniciativa privada, que é o quê? A imagem da empresa, a melhoria, né, que ela proporciona, a segurança que ela proporciona, então ela tem uma valorização de mercado, né? Na iniciativa privada a gente fala muito que a LGPD ela traz isso, porque ela agrega valor, né, na iniciativa privada para aquelas empresas que estão adequadas, né? Porque ela gera confiança do mercado. E o que, que acontece aqui no setor público? Né? Ela tem aquela coisa do respeito, da confiança muito atrelada ao princípio da moralidade, né? O princípio da moralidade pública de fazer aquilo que é certo, o que é correto, o que é melhor, né? Para a imagem daquele órgão. Então, é um princípio que está sempre relacionado também em razão do que se fala muito de LGPD, que é a questão da transparência, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio matar, né, o negócio das pessoas lá no setor privado, assim como não veio dificultar a vida das pessoas também na administração pública, né? Pelo contrário, ela veio só normatizar, ela veio tentar só igual você está dizendo, mas agora não é de qualquer jeito, tem que ser assim, assim e assim, tá? A questão é só observar. E o que a LGPD fala muito, né, de forma direta, indireta, nas entrelinhas, em todas as linhas, é o quê? É sobre a transparência e a boa-fé. Né? Se eu pudesse resumir a Lei Geral de Proteção de Dados em 2 palavras, seria isso: transparência e a boa-fé. Né? Porque são 2 coisas muito representativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? São atributos muito claros do que ela veio fazer no ordenamento jurídico, né? Seja enquanto lei, mesmo legislação federal, seja como um direito fundamental à proteção de dados, né? Então, assim, é como se a lei federal abarcasse esse direito fundamental, né, de toda pessoa física, né? Sejam esses dados pessoais tratados por empresas públicas, por organizações públicas, sejam esses dados tratados, né, pelas empresas privadas, empresas do setor privado, né? Então, o que, que acontece? Na iniciativa privada, assim como no setor público, transparência ativa e transparência passiva são esperadas, sim, tá? E no setor público, até mais, de uma certa forma, porque além da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos a lei, né, que fala da abertura dos dados, a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, né? A lei é de 2011. Então, desde 2011, as pessoas ficaram acostumadas a ter acesso a informações. E essas informações, muitas vezes, né, eram relacionadas a dados pessoais também. Não apenas, mas também. Né? E, principalmente, né, o princípio da publicidade, que informa e que presta contas, de alguma forma, que, né, publiciza atos normativos, e a gente está aí falando de serviços públicos que são realizados por servidores que são nomeados e empossados em cargos públicos. E esses atos, eles são publicados. Então, ali, por exemplo, um ato normativo que publica a posse de um servidor, um ato normativo que publica a aposentadoria de um servidor, está publicando dados pessoais. Ali tem nome, ali tem matrícula, ali tem sobrenome. Então, o que acontece? As pessoas, elas
tem, no caso do serviço público, né, os servidores eles estão sempre expostos, com seus dados pessoais expostos, por serem servidores públicos e para agirem, né, em nome do seu órgão, nome do órgão público que trabalha, muitas das vezes, para executar suas atividades, ele assina documentos, então ele acaba realmente, né, aparecendo e figurando em atos normativos que são publicados, né? E o que vai acontecer? Você vai ter aí o princípio da moralidade, atrelado com o princípio da publicidade, e que tem a ver com a transparência, e que tem a ver com a boa-fé, e assim como acontece também no setor privado. Só que aqui, mais uma vez, eu friso com vocês que, principalmente em relação à publicidade desses atos, porque dentro do setor público existe essa questão. Né? E aí que entra o segundo ponto que eu faria aqui, só mais uma vez uma observação que é comum, as pessoas sempre perguntam, tem muita gente que ainda tem dúvidas com relação a saber, né, com relação à questão da lei, como é que fica a lei de acesso à informação, se agora a gente tem uma lei que veta esse acesso, que não tem como acessar, como é que vai fazer? Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio revogar nenhuma outra legislação que esteja vigente, tá? Boa noite, Janaína. Boa noite, Evandro. Corre aqui para o YouTube, estou aqui. E o que acontece? Ela veio agregar, ela veio trazer uma regulamentação específica, mas ela não veio retirar, tá, nenhum outro normativo que esteja vigente no ordenamento jurídico com relação à publicização desses atos. O que eu quero dizer com isso? Que a Lei Geral de Proteção de Dados precisa conviver com a Lei de Acesso à Informação de uma forma harmônica, uma não pode matar a outra. Tá? E aí eu digo que entra muito da criatividade das pessoas nos órgãos e das pesquisas também, tá? Porque se você pesquisar como que alguns órgãos já estão fazendo, você pode ver ali soluções para você fazer no seu órgão, para você adaptar o seu órgão, né? Como que tem sido feito, pelo menos que eu observei da própria NPD, os atos normativos que ela tem publicado, ela tem usado técnicas, né, de anonimização, pseudonimização, né, que permitem que você leia, que você saiba do que se trata, mas não consiga ler o nome completo exatamente, né? Igual a gente tem nos processos criminais quando fala de menor de idade que tem, né, o nome correto, só que ele aparece com as iniciais maiúsculas e pontinhos, pontos, né, ponto final, assim, entre as letras maiúsculas. É uma técnica de anonimização, você não expõe, você não fala, mas você está publicando e está se referindo àquilo ali, então é válido, porque existe a referência, né, e existe um modo interno, alguma tabela, alguma forma lá de saber quem é aquela pessoa. Então, se o órgão público consegue identificar, tá ok. Tá? Então, é importante a gente ficar de olho nessas técnicas, né? De que forma que a criatividade das pessoas está fazendo com que isso aconteça, tá? E aí, vou para um terceiro ponto, que eu até mencionei no início, que é, né, um dos pontos que a gente ia tratar aqui, chegou nele, que é o encarregado de dados, né? Que no setor público ele tem uma regulamentação específica, tá? Para o setor privado, nós não temos. No setor privado, né, apenas existe a Lei Geral de Proteção de Dados que diz que tem que haver o encarregado de dados, que ele tem que ser nomeado, aquela coisa. E também tem a orientação agora, né, da NPD, que fez algumas ressalvas e algumas flexibilizações para empresas de pequeno porte e MEI, né? Então, essas empresas de pequeno porte e o microempresário individual, eles têm alguns privilégios com relação ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a NPD entendeu que não seria necessário cumprir
toda aquela exigência que a lei faz com relação a alguns pontos, tá? E a nomeação do encarregado de dados, portanto, lá no setor privado, ela foi flexibilizada para pequenas empresas e microempresários individuais, né? Empresas de pequeno porte, os microempresários individuais. Aqui no setor público, não existe essa diferenciação. Né? Não existe essa flexibilização. Se for um órgão de até tantos de município que tenha. Não tem isso. Tá? Aqui é setor público, é CNPJ de pessoa de direito público, ela vai ter que fazer, não existe essa flexibilização para encarregado de dados, por exemplo. Porque lá, né, uma das regras de flexibilização foi a nomeação, né, a dispensa da nomeação do encarregado de dados, tá? Mas a própria NPD falou: olha, tá dispensado, pode nomear se precisar, se quiser, né? Se quiser, pode fazer, mas se não fizer, também não vai ser uma coisa que vai gerar uma multa, né? Vai ser passível de multa, não vai ser considerado descumprimento, tá? Mas vai ser considerado, quem nomear vai ser considerado uma boa prática, ou seja, faça porque vai ser legal para você, né? Aqui no setor público, não, inclusive tem a instrução normativa número 117 de 2020, né? Lá do Ministério da Economia, da Secretaria de Gestão, que regulamenta características específicas, quer dizer, além de não ter flexibilização com relação à nomeação do encarregado, ela ainda dispõe de características específicas para esse encarregado e algumas restrições, inclusive, tá? Lá no setor público, por exemplo, o encarregado de dados, ele não pode ser um funcionário, um servidor que esteja lotado no departamento de tecnologia de informação e nem pode ser gestor de banco de dados. Existe essa limitação. Não pode, está lá, está na lei, está na instrução normativa 117, tá? Lá fala que esse encarregado de dados tem que ter conhecimentos multidisciplinares, enfim, muita coisa em comum com o setor privado, que se espera, né, de um encarregado de dados no setor privado. Mas essa restrição, por exemplo, é feita para o encarregado público. Né? A questão lá na própria instrução normativa fala que tem que publicar no site e tal, e que tem que ser dado retorno para o Ministério da Economia, para dizer, ela deu 30 dias na época essa instrução normativa, para que todos os órgãos públicos federais fizessem a nomeação dos encarregados de dados e mandassem um ofício informando quem era o seu encarregado de dados. Então, assim, existem algumas especificidades, né, para se trabalhar com esses atores da LGPD, dentro do setor privado e também aqui no setor público, né? E aí, da onde que vem isso? Das regulamentações. Então, é muito importante, quando você for atuar no setor público, você se informar previamente se existe alguma regulamentação, aquilo que a gente conversou lá no início da aula, né? Falando da questão da legalidade estrita, né? Que você tem que olhar se pode, se tem, se não tem, se tem alguma restrição, se não tem, se tem alguma recomendação, né, da própria ANPD, se não tem. Então, é muito importante já estar atento, né, para as orientações que são dadas especificamente para o setor público, né? Eu já falei várias aqui com vocês, tá? Então, é muito importante tá sabendo disso, né? No setor privado, existe uma liberdade maior com relação a isso. A gente consulta a Lei Geral de Proteção de Dados para tirar alguma dúvida, uma coisa muito específica, né? Consulta a NPD para saber se ela já se posicionou especificamente sobre aquilo ali, não havendo nenhuma recomendação, nenhuma orientação muito específica sobre aquilo ali que você, né, tá fazendo, pode fazer. Na administração pública tem que ter um cuidado maior, tá? Tem que ter uma atenção maior com relação a isso, tá? Outro ponto, com relação a parâmetro e controles de risco. Isso é importante. Eu coloquei aqui, porque o que acontece?
No ciclo de implementação, ele tem algumas fases, né? Inclusive, eu fiz um post hoje, publiquei lá com as fases, porque quem já olhasse já ia facilitar um pouco, né? Para conseguir entender aqui essa nossa conversa. Mas é interessante porque durante o ciclo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, nas fases de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, logo após o mapeamento, que é aquele levantamento de dados, que a gente faz o inventário de dados no setor público, né, faz todo o mapeamento, você vai para uma fase, né, de planejamento. E onde que começa essa fase de planejamento? Essa fase de planejamento ela vai começar a partir da análise daqueles dados para identificar. Oi, Raquel, boa noite. Corre aqui para o YouTube. A gente está aqui conversando no YouTube. Ela vai começar com a análise de risco. Você vai analisar todos aqueles dados que são tratados pelo órgão, tá? A partir dessa análise, você pode iniciar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A fase mesmo efetiva de implementação, fazendo um planejamento que comece pelo maior risco, tá? Então, você vai fazer a análise de maior risco, a partir desse maior risco, você vai iniciar a implementação para o quê? Para tentar conter um prejuízo, um problema numa situação, né, de incidente de segurança, você vai ter ali um prejuízo minimizado, né? Então, assim, é sempre melhor, é mais interessante e é mais eficiente fazer essa análise de risco e iniciar a implementação justamente ali, né? Onde tem maior risco, tá? E aí existem várias ferramentas que o profissional pode utilizar na iniciativa privada para fazer essa análise desse risco, né? E chegar à conclusão de qual tratamento de dados é mais arriscado, qual tratamento de dados não é, e fazer uma escala, né? Do mais arriscado para o menos arriscado e estabelecer ali prioridades para iniciar a implementação. E o que acontece na iniciativa, no caso das organizações públicas, tá? O que vai acontecer? Já existem alguns indicadores de risco, tá? Que geralmente os tribunais de contas eles têm uns indicadores que medem para medir também a governança, pelo menos no setor privado, no setor na área federal, tá? Eu tiro muito pelo Tribunal de Contas da União, que tem o IGG, o índice que mede a governança, né, pública. Ele é aferido todos os anos e lá ele fala sobre esses indicadores, né? E a própria gestão estratégica e a própria governança dos órgãos públicos estabelece esses indicadores gerenciais para risco, né? E aí o que acontece? Onde entra a LGPD aí? Porque ela já pega esse parâmetro de análise de risco, tá? Já pré-determinado por esses indicadores objetivos que são dados pelos tribunais de contas, tá? E aí eu digo para vocês outra coisa que é importante observar. Ah, mas o Tribunal de Contas aqui do Estado não tem, não passou, eu não sei por onde que eu faço. Gente, se você trabalha ou se você está no município ou trabalha para uma prefeitura, ou você está trabalhando para um estado, tá? Em alguma área que não seja a federal, portanto, estadual ou municipal, não importa. Se aquele órgão, se para aquela municipalidade ou para aquele estado não existe uma determinação, não existe uma regulamentação específica própria para aquele setor, tá? Você pode se socorrer o quê? Vai para o setor federal. Dica que eu dou para vocês: corre para o setor federal, porque já tem muita coisa sendo regulamentada pela Secretaria Digital, pela NPD, de forma geral, para as organizações públicas, e ali a NPD não faz restrição de é para o judiciário, é para o executivo, é para o legislativo, é para o federal, é para o estadual, é para o municipal. Não existe. Pela NPD não existe. Tá? Agora, a Secretaria Digital ela faz regulamentações voltadas para o setor federal, tá? Mas, mais uma vez, eu friso para vocês: se na municipalidade não tiver nada, vai subindo. Olha se o Estado tem. Se o Estado não tiver, olha para o federal. E no federal já tem bastante coisa,
tá? Então, o que que acontece? Olha, veja se tem e faz adaptação. Por que que eu estou falando isso? Porque existe pela Secretaria Digital, né, lá no ponto .gov, já existe uma regulamentação que orienta a análise de risco, tá? Mesmo que você não tenha os indicadores objetivos que os tribunais de contas têm para medir, né? Você pode entrar lá no ponto .gov e você na Secretaria Digital lá no ponto .gov e olhar o que ela está orientando para as pessoas no setor público, na esfera federal, a fazer essa análise de risco. Tá? Então, é muito importante ter isso em mente no setor público, né? Voltando aqui só, mais uma vez, no início desse ponto. Oi, Samara. Oi, Cristiane. Nós estamos aqui no YouTube. Entra aqui, vem conversar com a gente aqui no YouTube. E aí, o que que acontece? Só recapitulando esse ponto aqui, então, quando for fazer, né, os parâmetros, estabelecer parâmetros, né, e controle de risco, na iniciativa privada, a pessoa é livre para utilizar o aplicativo que ela quiser, o sistema que ela quiser, a tabela que ela quiser, mas no setor público ela tem sempre que olhar se para aquele órgão já existem indicadores, né, objetivos que estejam previamente estabelecidos, ok? Se não tiver, aí ela tem a mesma liberdade, claro. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala que tem que fazer análise de risco, ponto, tá? No setor público é que a gente tem que observar, porque já existem indicadores objetivos pré-estabelecidos para órgãos públicos aferirem riscos. E existe também, no caso, né, tem que ser criado um indicador objetivo para riscos, né, de tratamento de dados pessoais. Tá? Então, é bastante interessante lembrar disso quando for fazer a análise de risco. Não esqueça, tá? E aí eu entro num outro ponto, que já emendando nesse e nos demais que eu comentei, que é importante observar se já não existem guias orientativos que expliquem, que falem ou que classifiquem, né, que classifiquem conceitos, que traga definições, né, porque dentro do setor público existem terminologias que são muito próprias, são muito específicas, né? Então, por exemplo, na própria instrução normativa que fala do encarregado de dados, ela foi criada no âmbito do executivo, do poder executivo. Então, dentro dessa instrução normativa, que é do poder executivo e que está sendo usada por todos, né, todos os poderes, de uma certa forma, porque apenas existiu essa com relação a encarregado de dados, ela é criada especificamente para regulamentar essa questão, né, do encarregado de dados no setor público. Ela fala um determinado dispositivo sobre quem seria a alta administração dentro do Poder Executivo, tá? Aí você vai lá para o Tribunal de Contas da União, ele tem num glossário desses índices de medir a governança, a maturidade em governança dos órgãos públicos, ele faz referência à alta administração para os 3 poderes. Então, é interessante a gente estar sempre atento aos guias orientativos e a esses glossários que definem o que é alta administração, o que é isso, o que é aquilo, para que, se você precisar desse conceito para desenvolver alguma metodologia que você vai utilizar na implementação a LGPD, você consiga, tá, utilizar e estar sabendo, né? Você tem que estar sabendo exatamente a definição que é esperada para aquele órgão sobre aquele assunto. Né? No caso, a autoadministração para o Poder Executivo engloba as autoridades X, Y, Z. Para o Poder Judiciário já é outro grupo de autoridades. Né? Enfim, é importante que vai atuar no setor público saiba disso e tenha essas especificidades em mente. E, quando não tiver isso no manual, numa instrução normativa, numa legislação específica, pode entrar no site do Tribunal de Contas, que vai estar lá. Pelo menos no Tribunal de Contas da União você vai encontrar isso lá.
você vai encontrar nos guias da NPD, que a NPD tem vários guias que traz templates, traz orientações, estudos de caso para a pessoa visualizar na prática como que funciona. Então, consulte esses guias orientativos para você poder, assim, retirar deles, né, o substrato básico para você fazer o seu dentro daquele órgão específico, ok? E a última coisa que é importante, que eu acho que é relevante ressaltar para vocês, né? Porque eu não poderia deixar de falar, eu deixei aqui por último, como cereja do bolo mesmo, né? Essa questão das bases legais, né? Ou hipóteses de tratamento, ou como diz no guia, as bases legais são hipóteses de tratamento que, portanto, né? São aquelas 10 bases legais, né, que são trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que devem ser enquadrados os tratamentos de dados que são feitos lá na nossa planilhona, né, naquela famosa planilha do mapeamento. Tá? Então, existe uma base legal que é de uso exclusivo da administração pública, que é a base legal de políticas públicas. Somente a administração pública pode usar essa base legal. E cuidado, essa base legal ela é exclusiva da administração pública, o que não significa dizer que a administração pública só vai usar essa base legal para tudo. Não. Tá? Ela vai usar quando for o caso, quando é a base, a gente já viu em outras aulas, a gente já conversou aqui, né? Só para não ficar sendo muito repetitivo, mas a gente já viu muito resumidamente que a base legal que a gente tem que analisar quando vai fazer o mapeamento, o planilhamento lá, é o quê? Aquela que é mais adequada, porque às vezes pode ser uma, pode ser duas, pode ter até 3 bases que pode acontecer naquele caso ali. Mas você vai analisar aquela que é mais forte, que é mais adequada e que é aquela assim, tipo, é a mais perfeita. Ok? Então, o que vai acontecer? A base legal de políticas públicas somente pode ser cogitada de ser utilizada se a gente estiver falando de uma adequação no setor público, tá? E da mesma forma, tá? A base legal de legítimo interesse jamais poderá ser utilizada pela administração pública, tá? Ela é proibida, enquanto que a base legal de políticas públicas é uma base exclusiva da administração pública. A base legal do legítimo interesse ela é proibida pela administração pública de usar, né? Por motivos óbvios que a gente já conversou também, que é o quê? Legítimo interesse geralmente é do controlador, né? É o interesse, né, que ele tem ali específico em relação ao seu negócio de manter, de precisar daquilo ali em algum momento, né? Porque a gente viu que as bases legais, a gente, dependendo da fase do ciclo de dados, ela pode mudar, né? Ela pode ser coletada por uma justificativa de uma base legal, depois ela pode ser armazenada com base numa outra, né, hipótese de tratamento, enfim, ela pode mudar dependendo da fase que está aquele dado ali. Mas dentro do poder público, jamais, independente da fase que tiver, ela poderá utilizar essa base do legítimo interesse. Por quê? Porque o interesse aqui vai ser sempre público, porque o interesse público vai estar sempre acima do interesse particular ou privado, né? Então, assim, como a prevalência do interesse público, a gente sempre vai estar falando, né, de a gente não pode nunca falar do interesse pessoal ou privado, a gente não vai usar a base legal do legítimo interesse, que é voltada para o interesse pessoal do controlador, de manter aquilo ali por seu legítimo interesse. Então, na iniciativa privada pode, mas aqui na administração pública não vai ser possível, é uma base legal proibida, tá? É uma hipótese de tratamento que a gente nunca vai utilizar. A própria LGPD deixa isso bem claro no seu texto, né? Que ela não pode ser utilizada pelo poder público, certo? Gente, foi um resumo aqui de 6 pontos que eu tirei das perguntinhas da caixinha que vocês mandaram essa semana para nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês.
Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. São os principais pontos, né? As principais diferenças, né, entre a adequação no setor público e o setor privado, que devem ser observadas pelo profissional que vai estar à frente desse trabalho e também por toda a equipe, né, por todo o grupo, né, por todo o comitê gestor na análise de documentos, na análise, né, do inventário de dados, né, do acompanhamento que é feito ali na implementação, tá? Então é isso. Não temos mais perguntas. Já fui vendo aqui, já fui respondendo. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até agora aqui comigo. Quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, ó, se inscreve aqui, já ativa o lembrete para poder ser notificado das nossas próximas aulas. E na quinta-feira que vem, eu vou estar aqui de novo para a gente conversar. Pessoal aqui do Instagram que não veio para o YouTube, ó, semana que vem, estamos aqui de novo. Já se inscreve aqui no canal para acompanhar e semana que vem seguir com a gente aqui, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Até a próxima aula.